terei que ler todos os versos, até pelo menos o verso 42. Tentarei ler aqui de maneira mais dinâmica possível, mais compreensível, para que a gente entenda o texto. Aprendi no seminário presbiteriano do Rio de Janeiro o seguinte, que o pregador ele precisa ler o texto, porque se ele não pregar bem, pelo menos o texto salvou, porque o texto é sagrado, né? Então, pelo menos, o pregador pode não ter ido bem, mas Deus falou porque a Bíblia foi aberta e o texto foi lido. Vamos ler, então, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido, que você disse a verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram aonde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém que trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam, os campos já estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinham dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa é a palavra do Senhor. Respirar e beber água. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto, e eu quero, mais uma vez, refletir sobre aquilo que a gente tem falado por 2 domingos, e hoje no 3º domingo, e é importante que nós entendamos, conforme eu falei aqui na saudação, qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar, como tendo sido depois alcançados por tão grande salvação, a obra que Jesus realizou na nossa vida. Entendemos que agora cabe a nós sermos proclamadores e anunciadores daquilo que Ele já fez em nós. Só que outras pessoas ainda não receberam essa palavra. Como crerão se não há quem pregue?
Essa é a palavra que nós ouvimos na própria Escritura Sagrada. Nós precisamos entender de que o Evangelho, a vida cristã, não é apenas uma opção religiosa. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Olhar para esse texto aqui, salta aos meus olhos todo o capítulo 4 do Evangelho de João, porque inicialmente nós percebemos uma exclusão. Você percebe no texto que há entre os judeus, os religiosos, escribas, fariseus, zelotes, saduceus, um partido religioso que tem todo o conhecimento teológico, todo o conhecimento bíblico. Inclusive eles, em muitos momentos, questionam a Jesus, usando as escrituras sagradas, tentando encontrar ponto falho em Jesus. E agora vemos nesse grupo de judeus que excluem de um grupo de também judeus, só que judeus que se misturaram com outros povos, judeus mestiços que casaram com mulheres estrangeiras, e pelo fato destes de não serem judeus, tal como eles que permaneceram na tradição, com seus costumes, com as suas maneiras de agirem segundo a tradição judaica, esse grupo de samaritanos, eles foram excluídos de tal ponto, meus amados irmãos, que eles saíam da Judéia, indo para Galiléia, faziam um caminho mais longo, exatamente para que não tivessem a oportunidade de encontrar nenhum samaritano, não tivesse nenhum contato com eles. A opção do judeu é seguir caminho mais longo. Para eles, é mais doloroso encontrar um samaritano do que uma caminhada longa. E eles percorrem por fora, indo para Galiléia, para que não passem por Samaria. E o verso de número 4 de João 4 vai dizer: e era necessário passar por Samaria. Jesus entende que era importante, que ele veio para isso. Ele veio para alcançar as pessoas. Jesus não é o excludente. Jesus é aquele que é includente. Ele é aquele que inclui pessoas. E o quanto isso é delicado, porque isso afeta a realidade da igreja. Porque às vezes nós somos separatistas, nós somos excludentes, nós não queremos estar com algumas pessoas que não são do nosso status social, que não são da nossa relação de afeto, que não são pessoas tão limpas e cheirosas como nós, que não são pessoas tão simpáticas e agradáveis a qual nós criamos vínculos de proximidade. E aí a gente exclui do convívio com essas pessoas. Mas Jesus é diferente. E ainda bem que ele é diferente de nós. Interessante é que ontem estava lá na igreja de Vilar dos Teles. Hoje tem muitos cantores aqui, mas vou me atrever a cantar. Vou cantar. Já estou excluído do M mesmo? Estou fora, né? Tem uma música que diz o seguinte: não sei por que Cristo se importou, não sei por que me amou, não sei por que sacrificou-se assim, oh, graças dou que foi assim. Vou parar e vou recitar a letra, tá? Qual o meu fim se ele não me amasse? Qual o meu fim sem sua compaixão? Qual o seu fim se ele não morresse lá na cruz? Oh, graças dou, porque foi assim. Ir para Galiléia é um caminho a ser percorrido por Jesus. Mas passar em Samaria era uma necessidade. Porque havia ali, naquela cidade chamada Sicar, uma mulher samaritana, com uma vida moral comprometida, está ali meio-dia. Ninguém vai para o poço meio-dia. Mas ela vai naquele horário, porque ela é excluída socialmente. Mas ela é incluída por Jesus. E Jesus para junto ao poço de Sicar, poço de Jacó, e pede água àquela mulher. Jesus vai para Samaria, encontra uma mulher, e ele rompe com muitas coisas. Jesus rompe com a cultura, porque como pode um bom rabino como Jesus conversar em público com uma mulher? Como pode Jesus, um judeu, se aproximar de uma mulher que era desprezada,
Jesus, estou igual vocês, estou no coral aí da tosse. Jesus, ele rompe com a exclusão racial, porque os samaritanos, eles não se misturavam. Melhor, os judeus não se misturavam com os samaritanos. Jesus, ele rompe com a religiosidade, porque a fé dos samaritanos, ela é ali dentro daquela realidade e cultura. Eles até dizem, olha, até no lugar da adoração, né? Eles entendem que o evangelho, a fé, ela tem lugar geográfico, físico. Ela diz, olha, a gente adora aqui em Jerezim, vocês dizem que lá em Jerusalém. E Jesus fala, ó, a questão não é geográfica, porque o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Jesus rompe com a religiosidade. E aí, meus amados irmãos, eu olho para esse texto e vejo algumas coisas que devem saltar aos nossos olhos, que devem nos constranger. E a palavra que eu quero deixar para você nessa manhã, a frase que para mim é marcante, é dessa mulher. Que ela faz o que nenhum bom judeu fazia. A palavra é a seguinte: venham comigo. Quantas pessoas você tem chamado, venham comigo? Venham comigo ouvir a respeito de um profeta que sabe tudo da sua vida, e o texto vai dizer que aquela mulher, ao ser impactada com alguém que sabe da vida dela, que sabe dos seus pecados, que sabe da sua aflição, e é comum de nós, humano de nós, olharmos para a falha, para o percalço, para o pecado de alguém, ao invés de juntarmos a essa pessoa e dizer, venham para Jesus. Venham para Jesus, vinde como estais. E aquela mulher, ela diz, olha, ele me aceitou como eu estava. Ele se aproximou de mim. Ele me ouviu. Ele revelou. Ele não disse que eu tinha 5 maridos, estava no 6º. Ele não falou como acusador. Ele reconheceu que sabia qual era a minha dor. Ele sabia que ali que doía em mim. A minha dor é que eu procurei viver nos relacionamentos conjugais, ou no relacionamento no adultério, pensando que ali eu encontraria o preenchimento do vazio da minha alma. Então ele alcançou o meu vazio. Ele tocou na minha dor. E ele falou que ele vai me dar uma água que eu nunca mais vou precisar buscar. Ou seja, não é uma questão de conforto, até no primeiro momento ela diz, mas é uma questão de uma necessidade que se encontra realizada, que não precisa voltar mais. Porque quando a gente encontra Jesus, a gente não tem mais necessidade na vida da gente para preencher e fazer da gente feliz. Porque, e aí até vou, aquela música do Titanic, né? Que é cantado quando o Titanic afunda. Sou feliz com Jesus. Quem tem Jesus é feliz. Porque evangelho é boa nova, é boa notícia, é felicidade. E aí, essa mulher, ao ter sido, e aí tem um ponto interessante que me salta também aos olhos, a palavra que o evangelista João vai dizer, que ela deixou o que ela deixou? O que ela deixou, irmãos? Ela deixou o cântaro. Ela deixa aquilo que era a maior necessidade dela, buscar água. Ela deixou o cântaro
para seguir a Jesus, tem que deixar o cântaro. Para seguir a Jesus, tem que renunciar a muitas coisas. E agora, aquela mulher, ela vai entre os seus irmãos, deixa o cântaro, vai aos seus irmãos e começa já era uma mulher salva, ela começa a dizer, olha, venham comigo, porque um homem me disse tudo que eu fiz. Será que ele não é acaso o Cristo? A obra de regeneração na vida dela foi pronto emprego. Foi alcançada e já foi alcançar. Quanto tempo você vai ficar esperando? Já teve até o convite, eu já estou excluído. Mas você pode, de repente, né? Quanto tempo você vai ficar esperando? Essa mulher, ela prontamente foi. E não é apenas uma chamada de alguém que chama, mas de alguém que agora tem vida.
Porque ao chamar, eles veem naquela irmã samaritana uma mulher transformada. Porque quando ela fala, venham comigo, como uma mulher que teve 6 homens, se mover. Às vezes, eu confesso que em alguns momentos ministeriais eu tive frustrações, falando, não vou falar mais, porque as repetições nos cansam em alguns momentos. Desabafo pastoral, abre aspas. A igreja precisa acordar. A gente precisa, tal como esta samaritana, dizer, venham comigo e vejam um homem que falou tudo de mim, que tocou na minha dor, apontou a minha vulnerabilidade. Há pessoas desprezadas. Quanta gente sofrendo, irmãos. Eu lido com isso todo dia a dia. Eu lido com isso atendendo pessoas. Situações muito pesadas. Ali o nosso irmão Everton, que frequenta um lugar, ele sabe o que é sofrimento. E eu fui lá onde ele vai. Pessoas no chão. E pessoas que estão tomando muitos remédios para tirar a vida. De pessoas que não têm força para libertarem das drogas. De pessoas que se cortam porque não aguentam a dor mental e aí se cometem autolesão. Que tomam vários remédios para morrer. E aí eu lembro da música do Paulo César, do Grupo Logos. Acho que é ele mesmo. Será que não nos pesa deixar que morram sem saber? Será que isso não pesa para você? Será que não dói para a gente? Quando a gente vai entender do nosso legado, da nossa missão, do nosso chamado, dizer para as pessoas que Jesus é aquele que valoriza essa pessoa,
de que Jesus é aquele que pode satisfazer a necessidade daquela pessoa, uma pessoa que está vivendo um vazio na sua vida. Até quando a gente vai postergar? Ele valoriza, ele satisfaz e ele conhece. Vai dizer, fala para essas pessoas, venham comigo, que ele é aquele que te dá valor. Ele é aquele que vai satisfazer a sua necessidade. Ele é aquele que conhece você. Ele é aquele que sabe tudo de você. Ele sabe o teu nome. Ele sabe da tua dor. Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe tudo o que você precisa. A gente precisa falar para as pessoas que Jesus é aquele que conhece a dor daquela pessoa, o sofrimento dela. Precisa falar para essas pessoas também que Jesus é aquele que muda a história. Jesus também é aquele que salva. Uma samaritana. Primeiro trabalho. Falou o seguinte: venham comigo. E todos os samaritanos. Você sabia que eu estava com o meu nariz lacrimejando, né? Obrigado. Tá perceptível, né, irmão? Obrigado, Helena. A imunidade baixa, às vezes, tem uma coriza muito grande e perceberam que estava escorrendo aqui, né? Antigamente, a água saía aqui, agora a água está saindo aqui. Que coisa, né? Parem, abre. Vamos seguir. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Ele me disse tudo o que já fiz. Olha o verso 42. Agora os samaritanos também foram alcançados. Olha o que eles dizem. Agora não é mais por causa do que você falou para nós, que nós cremos, mas porque nós mesmos cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. Mas você precisa levar. Você precisa levar. Nós não podemos sermos crentes nominais. Nós não podemos achar que a gente vem aqui, uma vez no mês, participa da ceia, cumpre um rito religioso e isso é ser cristão. Você não precisa, até pode, se quiser, né, Débora? Até ir para o M. Eu estou excluído para estar lá, mas eu posso ser um discípulo fazendo outra coisa. Você não precisa ir para o M. Você pode sair daqui e já anunciar o que Jesus fez na tua vida. Porque a esperança para essa geração é a igreja. Jesus delegou essa função para os seus discípulos, para a sua igreja. E se você não estiver cumprindo aquilo que Ele te chamou, você está em desobediência, porque isso é ordem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazei discípulos. Ou seja, o tempo todo que Jesus nos delega com a obra que Ele fez, é que a gente saia e faça. Quero fazer um convite, o M vai vir aqui cantar. Aí vocês vão fazer aqui
Porque não dá para mim, né? Eles não aguentam mais a mim. Eles vão aguentar, eles vão gostar. E quero convidar você. Não diz para mim não, pastor, pode contar comigo, não, pai. Jesus, eu estou aqui. Eu quero ser. Eu achei tão bonitinho de vocês, eles cantam assim, ó. Acho tão bonito isso, esse canto, porque é expressão de alegria. Às vezes eu lidava com pessoas que cantavam. O dono dessa vida é o amor, é o amor. Que amor é esse? Então, esse é o momento de você, enquanto eles cantam, você pode ficar em pé, porque você ficar em pé já ajuda você para sair desse lugar que você está e vir aqui à frente e dizer, eu quero ser um discípulo. Pastor não, falou, Senhor Jesus, conta comigo, eu vou sair para esse campo. Eu já vou, inclusive hoje vamos ter uma palestra aqui, ali o Mateus está ali, junto com seus pais, vão falar um pouquinho sobre o papel deles, depois a gente vai sair aqui, a gente vai te encontrar lá, Cid, na feira, a gente vai sair para a feira, inclusive tu pode pagar um caldo lá depois para a gente também. A gente vai sair aqui, eles vão sair, não sei se, Débora, a gente vai botar um som e vai sair cantando lá na praça, a gente vai fazer e vai chamar esse povo para a Praça Brasil hoje. Mas eu quero te fazer um convite. Você está disposto a se colocar aqui, nesse lugar, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser esse discípulo. Eu quero falar para os outros aquilo que Jesus fez na minha vida. Se essa palavra de Deus, ela encontrou lugar no teu coração, e se você entendeu isso, isso diz respeito a você, e você quer ser esse discípulo. Que discípulo não é eu sou discípulo. A palavra discípulo é aquele que me segue. Quem quer seguir a Jesus? Depois de ter tido o título de discípulo, agora quer sair para o campo. Não é para o M. Pode até ir, se você tem idade. Mas pelo menos, separar uma pessoa. Senhor, conta comigo. Pode contar comigo, Deus. Eu estou comprometido a pelo menos evangelizar uma pessoa. Uma única pessoa. Você quer vir aqui à frente que a gente vai orar juntos. Sei que eu estou falando diz respeito àquilo que você entendeu a mensagem. Que você está se posicionando, conta comigo. Sei que você é crente, tem anos de igreja, às vezes o mais difícil é o crente antigo. O crente antigo é aquele que tem resistência, não vou. Mas a gente se torna um crente ranzinza e fica. Então, até você que tem 50 anos de igreja, puxa vida, eu quero fazer mais. Ou se você está fazendo, quer fazer mais, vem aqui à frente. Não vou falar mais não para não virar apelação. Se você entendeu isso, se Deus tocou no teu coração, porque não faz porque eu vou lá para agradar o pastor, não. Vem aqui porque você entendeu que Deus está te chamando para essa obra. Não faz para agradar a mim, porque não vai valer de nada. Vamos louvar? Até eu posso ficar assim. Vamos louvar com vocês. Podem vir, irmãos, quem quiser vir à frente.
de orar para o povo que está aqui. Vocês estão conseguindo ir para a escola? Estão conseguindo ver a família de vocês? Emily, estão conseguindo ver a família de vocês? Um ano sem conseguir sem estudar, sem ver família. Vocês estão entendendo? Você vai abrir mão de quê? Às vezes a gente não abre mão nem do nosso sono. Eles abriram mão de um ano com a família. Muitos deles aqui, eu nem perguntei nada, porque são muitos do Sul, né? Uma grande parte, sabe que as famílias deles lá estão mal. O Sul virou um caos, o Rio Grande do Sul. Muitos deles sabem e eles não estão lá. Está vendo o povo deles naquela situação, eles estão aqui. Talvez até um parente deles. Alguém tem algum parente que está nessa situação? Aqui. A gente precisa entender o que é ser discípulo de Jesus. Vamos orar. Vocês que vieram aqui à frente, a gente vai. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu falo pra caramba, né? Queria um voluntário aqui para orar por eles. Quem veio aqui, Eduardo, Everton, a Miriam, a Bernadette, pode vir aqui à frente. Quem pode orar? Senhor bondoso Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, de cultuarmos ao Senhor, de louvarmos a Ti. E, Pai, coloque em Tuas mãos a vida de todos. Que o Senhor, Pai, através da Tua bondade, do Teu amor para conosco, continue nos ensinando, Pai, a viver uma vida santa, uma vida de adoração a Ti todos os dias. Coloque em Tuas mãos a vida dessa igreja. Obrigado por tudo que eles têm feito a nós. Obrigado pelo serviço. E coloque em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor chame, nem que seja um só deles ou todos, Pai, para servir, para levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Que esse chamado, Pai, toque no coração dessas pessoas, desses irmãos. E que não só eles, mas nós aqui, Grupo M, devemos ter em mente que pessoas precisam do Evangelho. Pessoas precisam do amor que a gente recebeu. E que o Senhor, Pai, continue nos moldando, nos lapidando e nos fazendo parecer ainda mais com Teu Filho Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até hoje. E pelo que o Senhor irá fazer ainda também. Em nome de Jesus. É assim que oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Obrigado, pode sentar, obrigado. Passar a superintendência aqui para a palavra nossa. Prontamente, né? Pronto emprego, né? Chamar aqui o André. Valéria. O Matheus. Quer fazer uma apresentação do Matheus? Ele mesmo vai fazer. Então, o Matheus, ele é um... Oi? Acho que é melhor ele falar, ele já está falando aqui. O Matheus, ele é judoca, campeão brasileiro de judô. E tem uma história muito bacana. Os pais dele... E é isso que a gente vai falar, né? Entendendo que a igreja precisa exercer um papel, né? E a gente tem pessoas que têm algumas necessidades especiais e precisam de espaço e entendendo da relevância que elas têm, né? Estava vendo ali, e o Matheus estava tocando a bateria. Gente, até vocês ficaram surpresos, né? Porque o Matheus não toca bateria, mano. Sei que ele se inspirou ali, ele já começou, eu falei, ele pegou o ritmo. Ele está começando a pegar o ritmo. Deixar ele aqui, André e Valéria, se deixar ele aqui mais uns domingos, né? Posso ficar... Quer ficar aqui em Mesquita? Eu acho que eu quero, né? Eu acho que eu preciso ficar mais perto do meu irmão Paulo Sérgio, melhor baterista do mundo. Joia. Passar aqui para ele aqui. Primeiro, eu quero falar, né? É que eu estou muito feliz aqui na igreja, né? Que o pastor falou, né?
Meu nome é Matheus Domingos Moreira. Eu sou uma pessoa, né? Para variar. Eu tenho 19 anos, né? Eu tenho 19 anos. Virei para o meu pai, eu acho que eu vou fazer o M inclusivo. Eu sou uma pessoa, assim, é que eu... Falar. Pode falar. Tá, beleza. Tá contigo, eu tô com raiva. Realidade, eu estou com medo, né? Realidade, você só quer falar isso. Eu sou uma pessoa, né? Que eu já fui por várias competições, né? Que eu tenho respirado muito. Assim, eu quero passar um vídeo, né? Por favor. Essa música que é primeiro, né? Que eu já estou falando ainda, não, peraí, calma. Tá. Beleza. Eu quero passar uma música aí, da Infinitamente Mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria